E faltam apenas 24 dias para as eleições municipais, um ano em que há muito mais presença digital dos candidatos à prefeitura e a vereadores e também às câmaras municipais, né? No caso, os vereadores. O TRE se adaptou à realidade provocada pelas decisões de governo tomadas diante do coronavírus. Os reflexos podem ser sentidos ou não no dia da votação nas sessões eleitorais. Vamos saber mais sobre as novas regras também, já válidas agora no período de eleições, né? De campanhas. Está com a gente ao vivo o juiz eleitoral Luiz Henrique Bonatelli. Doutor, muito obrigado por estar conosco aqui. A população ainda tem uma série de dúvidas que podem ser esclarecidas com toda certeza, baseadas na experiência do senhor. Obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, seus ouvintes. Eu te agradeço a oportunidade de poder transmitir algumas orientações para o público em geral e os eleitores e candidatos em particular. Doutor, a situação é toda nossa. Legal. É visível, né, que vocês fizeram um esforço danado para também ampliar as fiscalizações e coisas do gênero, mas também é visível que essa eleição vai ser muito mais digital, né? Tá sendo muito mais digital, menos corpo a corpo, mais internet. Vocês intensificaram também nas linhas eletrônicas, principalmente nas redes sociais, o olhar mais cerrado, mas também há tecnologia em favor do Tribunal Regional Eleitoral. As pessoas, por exemplo, podem justificar pelo aplicativo, não é isso, doutor? Perfeitamente. Esta é uma eleição, ou será uma eleição, em grande parte virtual. É salvado, evidentemente, a presença física do eleitor na sua sessão eleitoral no dia da votação. Sem dúvida nenhuma. Interessante questão, porque a justificativa, as pessoas pensavam no dia da eleição, eu tenho que justificar, eu tenho que comparecer pessoalmente. Não é mais necessário. O eleitor, a partir do dia da eleição em que estiver impedido de comparecer com justificativa legal, ele terá 60 dias para apresentar a sua justificativa ao cartório eleitoral e poderá fazê-lo por meio da internet. Então não há mais a necessidade de comparecer em qualquer sessão eleitoral para justificar a ausência no dia da eleição. Aliás, não há necessidade e não é recomendável em função da pandemia atual. Doutor Bonatelli com a gente, juiz eleitoral. Tem uma pergunta para o senhor aqui de um ouvinte que acaba de chegar, vamos ver o que ele diz. Bom dia. Quantos votos precisa de um vereador para ocupar uma cadeira na Câmara? Quantos votos são necessários para que um vereador possa ocupar uma cadeira na Câmara? Pergunta de quem? Roberto. Do Roberto. Isso vai depender de cálculos da Justiça Eleitoral que são automatizados. Assim, de momento, não é possível afirmar isso. Vai depender de como conseguir os votos que a legenda dele conseguir. Só depois de totalizada a apuração que a gente percebe esses cálculos que são automatizados sem interferência manual. Juiz, esse pleito terá um diferencial que é um horário antecipado para as eleições, até para atender um público idoso, né? Há uma regra e eles são obrigados a votar nas primeiras horas ou é uma orientação para que eles procurem aí a sua sessão a partir das 7 da manhã? Não há uma proibição, nada disso. Há uma orientação, ou seja, uma sugestão para que os idosos, as pessoas com mais de 60 anos, exerçam seu direito de voto entre 7 e 10 da manhã. Todavia, o idoso poderá votar em qualquer horário do dia até às 17 horas. É apenas uma sugestão, porque sabemos que essas pessoas gostam de acordar mais cedo e para evitar que permaneçam mais tempo nas filas. Mas não há obrigatoriedade, é apenas uma orientação. Juiz, emendando já essa pergunta com o senhor que tem relação, a gente sabe que quando falta um mesário, a pessoa que está na fila, né, para votar, assume esse lugar. No caso, sabendo que esse horário vai ser destinado aos idosos, um idoso poderia ocupar a vaga de um mesário nesse dia? Como é que funciona isso, caso falte um mesário e na fila estejam os idosos, já que a preferência é que eles votem nos primeiros horários? Sim. Em tese pode, todavia evidentemente que a gente sabe que em função da situação de risco nós vamos preservar os grupos de risco, então dificilmente se usará o uso desse recurso, ou seja, de pegar um idoso para que ele seja mesário, somente numa excepcionalíssima situação, mas em princípio a gente pretende liberar as pessoas do grupo de risco, no caso o idoso.
para que a gente possa esclarecer dúvidas de alguns eleitores que também mandaram a mesma pergunta em relação ao número, né, de votos. O cálculo é aquele simplificado, dividir o número de eleitores pela quantidade de cadeiras na disputa. Aí você pega as cadeiras da sua cidade, da Câmara de Vereadores e divide. Mas é importante que esse quociente eleitoral, que é a quantidade necessária para eleger um vereador da sua cidade, tem que ser baseado nos votos válidos, os votos efetivados pelos eleitores, descontados então os votos de brancos e também de nulos. Com a gente está ao vivo o juiz eleitoral, doutor Luiz Henrique Bonatelli. Doutor, no dia da votação, as regras básicas, assim, para ninguém se meter em confusão. Regra básica número 1, no dia da eleição não pode pedir voto para ninguém de maneira alguma. O eleitor tem o direito de exercer silenciosamente a sua preferência, ou seja, ele pode ter uma camiseta do seu candidato desde que não seja fornecida por candidatos, coligações ou partidos, ou seja, o eleitor pode ter um número de candidato silenciosamente. Não pode haver aglomeração com vestuários que caracterizem uma manifestação coletiva, tá? No dia da eleição, não peça voto e haja silenciosamente. Essa liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal, né? Mas não pode pedir voto de maneira alguma. Com a gente aqui ao vivo, o juiz eleitoral, doutor Luiz Henrique Bonatelli. Doutor, muito obrigado por estar conosco e esclarecer algumas dúvidas aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Uma ótima manhã para o senhor. Muito obrigado pelos senhores também. 7 horas 50.